Marcos, capítulo 15, a partir do verso 22, o texto diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Amém. Esse é o texto para a gente. Que texto forte, que texto profundo. Há um tempo atrás, algumas pessoas aqui me conhecem a Lê, conhecem um pouco da nossa vida, da nossa história. A gente morou fora durante alguns meses. Foi um período da nossa vida que a gente precisou não, mas a gente entendeu que foi um momento de Deus para a gente e tudo mais. E lá tinha uma parada que eu gostava muito. Eu visitava às vezes algumas lojas de música. Aí tinha um shopping que às vezes a gente gostava de ir para passear, que tinha uma loja muito maneira de música, grande pra caramba, com aqueles paredões assim, ó, cheios de guitarra, outro paredão assim, cheio de coisas de bateria, outro paredão cheio de coisas de baixo, de todos os instrumentos que você possa imaginar, de todos os itens e equipamentos que você possa imaginar para música. Aí eu combinava com a minha amada esposa: amor, você pode ir em qualquer loja, fica o dia inteiro se você quiser, me deixa aqui dentro, que eu vou ficar aqui. Eu adorava entrar numa loja de música, se me deixasse eu ficava o dia inteiro dentro, experimentando. Lá você pode experimentar, você pode tocar, você pode ver o som, você pode testar, era maravilhoso. E aí tinha algumas paredes de instrumentos, especificamente às vezes os violões, assim, que eu gostava bastante, que tinham uns violões que às vezes, pelos detalhes, pela forma como ele estava exposto, pela madeira utilizada para aquele violão, pelo cuidado com que ele estava ali colocado e que às vezes o vendedor tirava para você experimentar, eu imaginava, obviamente, que era muito mais caro do que todos os outros. Por todos esses detalhes, por todos esses cuidados, por todas essas coisinhas que eu podia ver no violão, se eu comparasse com qualquer outro ali, eu imaginava: cara, esse deve ser muito caro. E realmente, assim, tinham violões muito caros. Eu vi uns violões de $30 mil. Aí tinha um outro que eu vi lá de $15 mil. Mas tinha uns violões que ficavam assim, ó, para a galera pegar à vontade, que custava, sei lá, $500, $200. Tinha uns bem baratinhos assim. Existem objetos que, se a gente olhar os detalhes, se a gente entender um pouco do assunto ali, do qual esse objeto está inserido, se a gente olhar mesmo para cada partezinha dele, a gente consegue imaginar e consegue discernir se ele tem muito ou pouco valor, se ele é ou não muito caro. Por exemplo, você pega um carro. Eu sei que às vezes você pode não entender muito de carro, como é o meu caso, mas mesmo assim, dependendo da marca, do modelo, dependendo se é lançamento ou não, do ano que foi fabricado, você sabe dizer se aquele carro é muito caro ou se ele é pouco caro. É claro que, na maioria das vezes, isso pode ser relativo do ponto de vista do valor que a gente dá. De repente, existe algo que é muito valioso para você que não é valioso para outra pessoa. Às vezes você dá muito valor para algo que não tem um preço tão alto assim. Ou às vezes você também dá muito pouco valor para alguma coisa que é muito cara. O valor de alguma coisa para a gente, ele é muito relacionado com os nossos desejos, ele é muito relacionado com as expectativas que a gente cria sobre alguma coisa, com os nossos sonhos, com as nossas necessidades. Por exemplo, eu dou muito valor para um café, para um bom café. Às vezes o café, do ponto de vista de preço, ele não é tão caro assim.
mas eu dou muito valor. Talvez se cobrasse um pouco mais caro, eu pagasse por um café gostoso, por um café bom. E tem pessoas assim balançando a cabeça que concordam comigo que faria isso também. Isso é maravilhoso. E é claro que a gente precisa entender de fato que nem todo mundo dá o mesmo valor para as mesmas coisas na vida. Café, para mim, às vezes tem um determinado valor que pode não ter para você. Existe uma música que a gente já tocou muito no passado aqui na Oceânica, que era chamada de Luz das Nações. Eu não sei se você vai lembrar dela. Luz das nações, dissipou a escuridão. A gente cantava muito no passado. Ela tem uma parte que diz assim: eu jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Na minha opinião, para mim, essa é uma das expressões mais profundas, mais bonitas, mais intensas que existe a respeito do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Jesus deu a vida dele por cada um de nós. Ele fez isso por causa dos nossos pecados. Ele só se entregou assim pelo tamanho do amor que Ele tem por cada um de nós, e porque a gente nunca seria capaz de viver uma vida justa e preciosa diante de um Deus que é tão santo e tão puro. Existem pessoas, e você deve conhecer algumas delas, que por não entenderem os reais motivos de Jesus ter dado a sua própria vida numa cruz, não dão o menor valor para o sacrifício dele. Não consideram esse fato um fato valioso para as suas vidas. Nós, quando conhecemos e entendemos os motivos pelos quais Jesus se entregou, realmente a gente começa a dar muito mais valor a isso. E essa expressão começa a fazer parte da nossa própria vida. Jamais eu vou saber, não tem como calcular, é totalmente imensurável o valor dos meus pecados naquela cruz. É como se a gente começasse a entender agora com mais detalhes. Cara, o que eu merecia era tão devastador, eu merecia a ira de Deus para sempre, eu merecia a separação eterna desse Deus que é tão santo, que é tão perfeito e puro. E o que Ele fez por mim é tão inexplicável, é tão amoroso, é tão gracioso. Da mesma forma que, por conta de alguns detalhes, o valor se torna evidente em algum objeto. Toda essa descrição do que Jesus sofreu, todos os detalhes que Marcos dá no seu evangelho, isso me deixa paralisado diante do valor do sacrifício de Cristo pela minha vida. Eu nunca vou saber o real valor dos meus pecados naquela cruz. Eu não faço a menor ideia do valor real, mas eu entendo que foi muito alto. Foi muito alto, é imensurável. A gente lê um texto aqui agora que mostra para a gente de uma forma clara o significado desse sentimento que começa a fazer parte dos nossos corações. Jesus estava para ser crucificado, ele já tinha sido entregue aos romanos, e aí num processo que é totalmente injusto, ele é levado para o sofrimento. E isso inclui a zombaria que ele sofreu, isso inclui os açoites que ele sofreu, isso inclui o espancamento que ele sofreu e a própria crucificação. Humilharam Jesus, destruíram Jesus. Jesus vai até o local da sua crucificação totalmente desfigurado. Ele é crucificado, zombam dele de novo, ele é ridicularizado. O dono do mundo sendo desprezado pela própria criatura criada. Um inocente perfeito, sem culpa nenhuma, sendo tratado como um transgressor da lei. Por isso a antiga profecia a respeito dele dizia, lá em Isaías 53, verso 12, ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aí Marcos vai fazer menção a essa profecia no verso 28 que a gente acabou de ler.
Imaginar que isso aqui tudo está acontecendo com um inocente já gera no nosso coração um sentimento de repulsa, de angústia, um sentimento de estranheza. Por que alguém faz isso com alguém que não merece? Agora, saber que isso está acontecendo por minha causa, não existem sentimentos que possam descrever o que vem ao meu coração. Tudo isso que aconteceu com Jesus aconteceu por causa dos meus pecados. Aconteceu por causa dos nossos pecados. Jamais eu vou saber o real valor dos meus pecados naquela cruz. Diante desse sacrifício, queria compartilhar com vocês algumas considerações desse trecho que a gente leu. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que enquanto o mundo zombava da cruz, a nossa maior esperança era conquistada. Enquanto o mundo zombava da cruz, a nossa maior esperança era conquistada. O texto diz nos versos 29, 30 e 31 que aquelas pessoas que estavam presenciando essa cena lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei também zombavam dele entre si. Todos ali naquele momento zombavam de Jesus, o Salvador do mundo. Ele estava entregue nas mãos de pessoas que não se importavam, que não entendiam o que estava acontecendo, que não ligavam para Jesus, pessoas que não davam o menor valor. Jesus foi morto de uma forma totalmente injusta. Como a profecia dizia, ele foi contado entre os transgressores, ele foi tratado como alguém que transgredia a lei, só que ele nunca fez isso. Ele foi tratado como um corrupto, ele foi tratado como um ladrão, ele foi tratado como alguém imoral. No entanto, nesse cenário aqui, de derrota aparente, de caos, em meio à zombaria mais desrespeitosa, a esperança para a humanidade surgia. Eu já tive vergonha da minha fé no passado. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi momentos na minha vida em que eu não tinha coragem de dizer naquilo que eu cria. Algumas pessoas me perguntavam, eu só falava, eu sou crente, eu sou evangélico, e morria por aí. Eu já tive vergonha de manter a minha posição na frente de muitos amigos meus. Eu preferia não mexer nesse tipo de coisa. Vamos conversar sobre outro assunto. Quando a gente tem medo da zombaria, a gente não se levanta com coragem para afirmar qual é a nossa posição diante do nosso Salvador. E se a gente acha que a pressão vai ser grande contra a gente prefere deixar isso de lado. Mas quando a gente começa a entender que tudo isso aconteceu por nossa causa, a figura muda completamente. A nossa vida muda completamente, e com ela, todas as nossas convicções também. Paulo, o apóstolo, ele viveu isso na pele, por isso ele escreve aos Romanos, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo foi transformado de perseguidor do Evangelho a proclamador do Evangelho. Ele agora não é mais alguém que mata os cristãos, mas agora é alguém que dá a sua própria vida para morrer por Cristo. Ele agora não é mais alguém que se importa com o status religioso no meio do povo, mas alguém agora que só dá valor à proclamação do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ele não é mais alguém que se envergonha de Jesus, mas é alguém que entende que o poder de viver vem dele. Quando a nossa vida muda, as nossas convicções também mudam. Jesus tem poder para transformar completamente a vida de qualquer pessoa, seja ela má, seja ela mentirosa, seja ela egoísta, seja ela pervertida, seja ela viciada, seja ela ansiosa, seja ela depressiva.
porque a esperança da vida foi conquistada naquela cruz. Enquanto aquelas pessoas zombavam de Jesus na cruz, ele dava a sua própria vida pela nossa esperança de viver de verdade. Naquele momento, Jesus restaurava o nosso relacionamento com o Deus Criador por meio do perdão dos pecados. A gente olha para a nossa vida e para a nossa história, e a gente se lembra que um dia a gente sentiu vergonha da nossa fé. Hoje, a gente entende que tudo aquilo que aconteceu, que Jesus fez, foi para que a gente pudesse viver de verdade. Hoje a gente não sente mais vergonha. Hoje a gente sabe que o Evangelho, de fato, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje ainda existem pessoas que se envergonham de Jesus. E pior, existem pessoas hoje que zombam da nossa fé em Jesus. E até mesmo zombam do próprio Jesus. Essas pessoas só não sabem que, enquanto o mundo zomba, a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de vida eterna, de vida plena, perfeita, é dada a cada um de nós, porque Jesus entregou a própria vida naquela cruz. Jesus deu para cada um de nós, por amor, a maior esperança que a gente poderia imaginar, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Em segundo lugar, o amor de Deus se manifestou na pior humilhação imaginada. O amor do nosso Deus se manifesta na pior humilhação imaginada. Nos versos 23 e 24, a palavra diz que então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu e o crucificaram. Queridos, a morte na cruz era das piores para qualquer um. Qualquer pessoa que morresse numa cruz naquele tempo, de forma pública, estava exposta à pior humilhação possível. A ideia da morte na cruz era torturar, era causar dor, era envergonhar aquela pessoa que estava morrendo. Era mostrar para todas as pessoas que não se podia ir além daquilo que o Império Romano deixasse. Era uma das condenações mais severas. Jesus, ele já tinha se humilhado apenas por ter se tornado homem, um ser humano, apenas por ter vivido no nosso meio. O próprio Deus encarnou, deixou a sua glória, isso já é muita humilhação. Como Paulo vai ensinar lá em Filipenses, Jesus se esvaziou, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Enquanto todo ser humano busca crescer na vida, enquanto todo ser humano busca reconhecimento, popularidade, ser visto como alguém importante pelas pessoas, o próprio Deus se importa tanto com a sua criação, ele se importa tanto com a nossa vida, que ele se torna parte dela própria, ele se diminui, ele se torna um ser humano, e ele dá a sua própria vida num lugar criado por ele mesmo. Você consegue imaginar, enquanto todo o universo estava sendo criado, e o nosso planeta estava sendo formado, Deus ali em Jesus já estava imaginando o lugar em que Ele daria a sua própria vida. E a humilhação de Jesus é muito maior. Ele não apenas se faz homem e se diminui, mas Ele morre sendo inocente. Jesus morre sendo inocente. Repara nisso. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Quando a gente lê a palavra, a gente aprende que a gente só morre pela consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca tinha cometido nenhum pecado, ele não deveria ter morrido. Um inocente morreu no lugar de pecadores. Não só um inocente, mas o próprio Deus de amor. Por isso a palavra vai ensinar para mim e para você que essa é a maior expressão de amor que pode existir em todo o universo. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O verdadeiro amor tem uma direção que é unilateral, ele parte de Deus, antes da gente entender, ou se quer imaginar, ou se quer pensar que exista isso.
Ele já nos amou antes de você ter sido criado. Deus nos ama e envia Jesus, o seu único Filho. E com essa atitude, Ele demonstra o maior amor de todos. Além disso, Ele permite que a nossa culpa seja completamente removida e a ira de Deus se apague. Isso que é a propiciação dos nossos pecados. O amor de Deus é manifestado em toda a sua intensidade, em toda a sua profundidade, em toda a sua força, em toda a sua graça, na pior humilhação imaginada pelo ser humano, na humilhação de Cristo numa cruz. Porém, esse evento foi o início do estabelecimento do único reinado eterno que pode existir. Jesus morre já sabendo que vai ressuscitar. Ele tem poder para dar a sua vida e para tomá-la de volta. A sua humilhação não tirou dele o seu reinado, pelo contrário, deixou o seu reinado mais evidente. E aí vem o terceiro destaque que a gente precisa fazer desse texto. O reino do nosso rei não é visível por enquanto, mas na cruz é que ele se estabeleceu perfeitamente. Dos versos 25 a 28, a palavra nos ensina que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Eles, na zombaria que estavam fazendo com o nosso Salvador, escreveram na sua cruz: o rei dos judeus. O rei dos judeus, quem esse cara acha que ele é? Mas eles acabaram afirmando uma verdade, ainda que eles não crescem nela com todo o coração. Eles chamaram Jesus de rei. Jesus de fato é rei, e ele é rei para sempre, mas o seu reinado não é daqui, como ele mesmo disse a Pilatos. O reino do nosso rei é um reino invisível, é a sua igreja, somos nós que fazemos parte disso aqui. Ele reina e vai reinar para todo sempre sobre a sua igreja, e um dia ele vai voltar com toda a sua glória, com toda a honra que ele merece, e ele vai buscar cada um de nós para que a gente viva no seu reino eterno para sempre. E esse talvez seja um dos maiores paradoxos da história da humanidade. O maior rei de todos os tempos, o rei dos reis, se apresentou como a figura mais humilde e foi morto com a morte mais humilhante que se pode imaginar. E mais uma vez, isso foi por mim e por você, e isso foi por amor. Hoje a gente pode e deve viver uma vida que agrade a esse rei, que honre esse rei, que sirva esse rei de toda forma que a gente puder. Hoje, esse rei merece até mesmo a nossa vida em troca, se preciso for. Ele é o rei. O reino dele não é desse mundo terreno, mas ele está sendo manifesto aqui através da sua igreja. E um dia esse reino sim vai ser deslumbrante, todo olho vai ver, toda língua vai confessar. O rei foi contado entre os transgressores como se ele tivesse sido um. Na cruz, o reino de Jesus se estabelece de forma perfeita. Jesus na cruz dá para a gente acesso ao Pai, perdoa os nossos pecados, e ali Jesus se torna o único merecedor de toda a glória. Apesar de ser invisível, um dia todo o olho vai ver, um dia todo mundo vai adorar e vai reconhecer que esse rei é o rei de toda a terra, ele é o criador de todas as coisas. Todo joelho vai se dobrar diante da sua presença gloriosa, diante da sua majestade, diante da sua grandeza. Todo mundo vai confessar que Jesus é o Senhor, ele é o Rei dos reis, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a glória e de todo o universo. Isso é maravilhoso demais. Diante disso, só tem uma aplicação para a nossa vida que eu queria compartilhar com vocês. Se para você tudo isso é muito profundo e é maravilhoso e é impressionante, então toda a nossa vida precisa responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Toda a nossa vida hoje precisa ser vivida como uma resposta a esse ato de amor que é o maior de todos, é o maior da história.
Eu só queria trazer essa aplicação para a gente. Diante de tudo que a gente leu, diante de tudo que a gente percebe nesse texto aqui, que é tão impressionante, a única coisa que a gente precisa agora é dar uma resposta coerente ao nosso Salvador. Quando a gente começa a entender essas coisas e a perceber que amor é esse, que grandeza é essa, que importância é essa que o Deus do universo dá para a sua criação, parece que todas as coisas perdem o valor diante desse valor que é tão grande, daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Ele não apenas se fez homem, mas Ele se faz homem e dá a sua própria vida no nosso lugar. Antes de morrer, Ele foi surrado, Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, Ele foi contado entre os transgressores de uma forma totalmente injusta. E imaginar que isso aconteceu por minha causa é constrangedor. Diante disso, a gente tem que ser seguidor de fato. Nós precisamos seguir esse Jesus, esse mestre. Seguidor de verdade, indo até as últimas consequências por ele. Infelizmente, hoje no nosso tempo, esse conceito de seguidor é um conceito distorcido. A gente acha que seguidor é igual aquele seguidor lá do Instagram, ou do Twitter, talvez. Eu tenho lá alguns seguidores, que a única intenção deles é ver as fotos quando eu postar, ou bisbilhotar um pouco a minha vida. Eu não preciso fazer nada, eu sou seguidor de alguém, eu não preciso fazer nada para aquela pessoa. O que dirá dar minha vida por aquilo ali? Jesus nos convida a ser os seus seguidores, seguidores que seguem de verdade, que imitam o seu mestre, que dariam a própria vida e que entregam todo o coração para esse mestre, para esse rei. Jesus deseja que a gente viva por ele, que a gente seja dele, que a gente o adore com toda a nossa vida e todo o nosso coração. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente precisa responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. De forma prática, no nosso dia a dia, a gente precisa dar mais tempo das nossas vidas para esse rei, para esse Jesus que entregou a sua própria vida por cada um de nós. A gente precisa ler mais a palavra, a nossa Bíblia. A gente precisa aprender a conhecer mais desse Salvador. Às vezes a gente não tem tanto desejo assim, mas a gente precisa fazer isso até o desejo chegar. A gente precisa se arrepender diante dele e falar: Senhor, me perdoa, porque só o fato de eu não desejar estar na presença de um Deus tão perfeito assim, já é uma coisa horrorosa diante da tua presença. Me perdoa por essa blasfêmia, por essa coisa horrorosa, mas Senhor, coloca isso no meu coração. A gente precisa ler mais a palavra, a gente precisa orar mais. Eu tenho ficado triste com a pouca quantidade de gente que tem orado antes dos cultos aqui. Talvez a gente não entenda ainda a importância da oração, porque se a gente entendesse de verdade, se nós fôssemos cristãos maduros, a gente ia sim se reunir para orar. Às vezes a gente não consegue estar antes, mas a gente vai orar em algum momento, com os nossos irmãos, em unidade, como uma só igreja, numa só voz, num só coração. A palavra ensina a gente a fazer isso. Não é uma invenção do Felipe, uma invenção dos pastores da igreja. É um instrumento dado por Deus, de graça, maravilhoso para a gente. Se a gente entendesse a importância, a gente oraria muito mais. A gente precisa dar o nosso tempo servindo a esse Deus. Você tem servido com todo o seu coração? Às vezes a gente tem momentos da vida que realmente estão complicados, que a gente tem muito pouco tempo. Mas nem sempre é assim. Se a gente só tem colocado desculpa diante da presença de Deus, a gente precisa se arrepender disso. Nós precisamos aprender a responder esse ato de amor de Jesus por nós. Querido, eu não sei se está parecendo só um monte de coisa jogada para você. De verdade, o que eu mais queria nesse momento é que isso fizesse sentido, sabe? Para o seu coração de verdade. Que a gente olhasse para isso e entendesse: Jesus realmente me perdoa porque eu tenho orado tão pouco, eu tenho lido tão pouco a Tua palavra, eu tenho tido tão pouco tempo na Tua presença, que é tão maravilhosa, que é tão perfeita. Será que a gente entende tudo isso que Jesus fez por cada um de nós, todo esse amor colocado, toda essa vida entregue, de verdade, de verdade? A gente precisa responder obedecendo ao chamado de Jesus.
amando mais os perdidos, orando por eles, falando de Jesus para eles. Por isso que a gente aqui tenta fazer com que cada pessoa tenha um amigo de oração. É só uma ferramenta para a gente sempre ter alguém em mente. Eu estou me importando com quem está indo para o inferno hoje. Eu estou me importando com uma vida que ainda não conhece Jesus. Eu tenho orado por essas vidas, eu tenho jejuado por essas vidas, eu tenho amado essas vidas, eu tenho convidado, eu tenho falado do Evangelho de Jesus para essas pessoas, ou eu ainda estou sentindo vergonha no meu coração. Olha o que Jesus fez por cada um de nós. Isso é tão maravilhoso e é profundo. Isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos responder com toda a nossa vida esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Quanta paciência Ele tem pela nossa vida. Quantas vezes a gente peca e cai diante dEle, e Ele perdoa a gente, e Ele abraça a gente de novo, e Ele traz a gente para perto, e Ele quer caminhar com a gente, e Ele deseja a nossa vida, Ele se interessa por você e por mim. A gente precisa responder a tudo isso com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. É isso que a gente precisa fazer. Toda a nossa vida precisa responder ao maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Você nunca vai ouvir em toda a sua história nenhuma história de amor mais bonita, mais impressionante, mais profunda do que a entrega de Jesus numa cruz pelo meu e pelo seu pecado, para que a gente voltasse a ter relacionamento com um único Deus, Criador de todas as coisas. Quero concluir dizendo que, dependendo do nível de conhecimento que a gente tem sobre determinada área ou sobre determinado assunto, dependendo do nível de detalhes, da complexidade, a gente consegue dizer sim se algo tem mais valor ou menos valor. Como eu falei no início, se você me desse 2 violões para eu fazer uma análise breve, se eu pudesse ver a marca desses violões, a madeira que é utilizada, a corda que está neles, se eu pudesse só fazer alguma coisa assim bem rápido, eu diria para você com uma certa segurança qual que é mais caro e qual que é mais barato. Ainda assim, vão existir pessoas que não deem tanto valor à música, que não pagariam 1 centavo por nenhum desses 2 violões. As pessoas que ainda não conhecem a Jesus podem não ver significado nenhum na frase Jesus te ama, ou Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. Nós que fomos perdoados, fomos atraídos por esse amor, fomos salvos e fomos libertos. Nós que conhecemos os detalhes de cada coisinha que nos foi ensinado, cada consequência de cada uma dessas palavras, nós hoje conseguimos enxergar e ver nisso o maior gesto de entrega que o mundo já conheceu. Diante de todos esses detalhes da entrega de Jesus, realmente o valor do que Jesus fez pela minha vida é inestimável. Não tem valor que se compare ao que Jesus fez. Jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Aquele que foi contado entre os transgressores, ele aceitou e sofreu essa injustiça pelo amor que ele tem pelos verdadeiros transgressores, que somos nós. Que a gente hoje consiga responder a esse amor e a essa entrega com todo o nosso coração. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus, que relembra a gente quem você é, o que você fez, mostra para a gente o tamanho e a profundidade desse amor que é inexplicável, inestimável, incalculável, Jesus. Muito obrigado por essa entrega. Muito obrigado porque não existe história de amor mais bonita, mais profunda, mais impressionante do que essa. Obrigado porque você alcançou cada um de nós, trouxe a gente para perto, nos amou com esse amor, Jesus. Ajuda a gente a viver uma vida que te ama, que te dá toda a glória e honra, entendendo isso que você fez por cada um de nós. Ainda que a gente não saiba, de fato, Senhor, a nossa mente é limitada para entender toda a profundidade, toda a perfeição do que é isso. Mas, Senhor, esse pouco que a gente consegue entender, Senhor, que ele seja suficiente para a gente te adorar com todo o nosso coração, Senhor. Para a gente se arrepender dos nossos pecados e para a gente entregar toda a nossa vida e a nossa história nas Tuas mãos, no nome de Jesus, Senhor. Amém.